Você pode estar vivendo uma rejeição e ainda nem percebeu. Você vai à igreja, você serve a família, você serve a empresa, mas por dentro de você existe uma dor silenciosa. Essa ferida, ela tem um nome. Ela veio de muito tempo atrás e ela chama-se rejeição. E hoje, com muito amor, eu quero mostrar para você como ainda há cura, como há esperança para você que tem vivido, como um dia eu vivi muitos anos esse quadro, esses sintomas e essas consequências dessa rejeição. Deus não quer apenas levantar você, Ele não quer apenas que você viva bem relacionado com pessoas, Ele quer curar você de dentro para fora. Então, meu povo lindo, sejam muito bem-vindos para o nosso quadro Aqui a Palavra de Deus tem voz e a tua vida tem um propósito. E o nosso tema de hoje é a rejeição que você está vivendo, mas ainda, de repente, nem percebeu. Existem mulheres e homens cristãos que carregam uma dor escondida. E eu falo isso com propriedade de quem carregou a dor da rejeição por muitos anos na minha vida. E ainda, volta e meia, eu tenho que lutar contra esse sentimento que muitas vezes me aplaca. Porque ele vem de tempos em tempos, dependendo da situação, dependendo do local, dependendo se você é inserido ou não, ele tenta atacar outra vez. Então ele fica muito escondido, esperando o momento certo de nos atacar. Se você sente que você não é o suficiente, se você muitas vezes sente que chamaram o fulano e não te chamaram, muitas vezes você sente que você poderia fazer essa ou aquela função, mas não te chamaram e aquilo dói a tua alma, eu quero te dizer que esse é um dos sintomas muito fortes da rejeição. Também outro sintoma que pode ajudar você a identificar quando você está num hall de amigos e é citado, elogiado o nome de alguém que fez uma função ou outra num evento, uma tarefa, e o seu nome não é citado. E você sente aquela dorzinha lá na alma, puxa, mas acho que estão sendo injustos comigo, porque eu também ajudei tanto, eu também fiz tanto, e ninguém falou nada, ninguém me deu um elogio. No fundo, você sabe que você tem uma identidade formada, que você fez por amor, mas você gostaria de receber uma afirmação, você gostaria de receber um elogio. E fica quieto, mas quando o outro é elogiado e você não, aí surge aquela dor. A rejeição não é só quando alguém te abandona. Não é só a rejeição da mãe, que nem no meu caso eu fui muito rejeitada pela minha própria mãe, por tantas situações que ela vivia na vida dela, mãe de 7 crianças pequenas, eu era a filha, mulher mais velha, então por isso muitas vezes eu era maltratada, muitas vezes era rejeitada, muitas vezes me era pedido, muitas vezes era me imposto, né? Me imposto a fazer trabalhos que eu ainda não tinha capacidade para fazer, nem emocional, nem intelectual e nem pela idade, porque eu era apenas uma criança. E quantas vezes que eu chorava e eu pensava, meu Deus, eu que precisava ser amada, eu que precisava agora que alguém viesse dar um banho, lavar o meu cabelinho, eu que precisava que alguém viesse fazer o meu prato do alimento e eu tinha que dar banho nas minhas irmãs, eu tinha que fazer o alimento para elas e muitas vezes eu fazia isso abaixo de pancada, abaixo de palavrões, abaixo de xingamentos. Então isso gera uma rejeição, uma ferida que é um rombo dentro de nós. Mas não é só a rejeição pelos maltratos aqui na família, no seio da família, onde nós mais deveríamos ser amados, mas existe também a rejeição do abandono, o abandono de um amor que se foi, o abandono de repente do pai. Eu mesmo fui muito amada pelo meu pai. Quem rejeitava e brigava e espancava era a mãe, né? Então a rejeição, quando você começa a acreditar que não é só aquele fato, aquele evento que aconteceu de um pai, de uma mãe, de um amor, te rejeitarem, uma amiga, um amigo, mas quando você começa a acreditar que você é uma mulher rejeitada, que você é um homem rejeitado, entendeu? Você começa a acreditar que o mundo todo te rejeita. Esse sim é um dos sintomas mais sérios e é um grau muito elevado da rejeição, porque aí você não está mais só vivendo como o teu evento que aconteceu com você, você está generalizando que qualquer pessoa ou todas as pessoas podem te rejeitar. Então, ela começa a rejeição quando você começa a acreditar que você não merece.
Eu sou uma pessoa indigna mesmo. Eu nem mereço mesmo estar naquele lugar. Claro, quem mereceu a promoção foi a outra. Eu nem tinha capacidade. Eu nunca vou ser nada, eu nunca vou ter capacidade para fazer isso mesmo. Então, você começa a se auto-rejeitar. Aí a pessoa pergunta, venha fulana, quer fazer isso? Não, não, faça você. Mas no fundo você queria fazer. Olha, essa função aqui, esse parece com você. Olha só, esse ministério aqui, eu acho que você daria conta. Não, não pode dar para outra pessoa porque eu não vou dar conta. Você começa a se achar indigna e não necessária. Esse sintoma, ele nasce no lugar, muitas vezes lá da infância, que é marcada, então, por crítica. Quando eu era criança, normalmente a minha mãe falava assim, você não presta para nada, você não faz nada direito, olha, tudo que eu peço para você fazer, você tem que fazer errado. Então, ele começa, muitas vezes, lá naquele lugar da crítica. Então, você chega na vida adulta, você fica morrendo de medo de pegar uma função, de pegar um cargo, até mesmo numa empresa, até mesmo na família, de medo de não ser suficiente, ou de medo da crítica, ou de medo da própria rejeição. Existe também, então, esse abandono lá da infância, existe o abandono emocional, existem as traições, né, que na nossa vida adulta aí também a gente passa por alguns eventos, alguns relacionamentos de traição, traição de uma amizade, traição de confiança, traição de um amor, e isso gera uma rejeição absurda também. A rejeição no casamento, às vezes o casamento está de pé lá no cartório, a pessoa continua casada, mas o cônjuge, um rejeita o outro. Existe uma rejeição, uma ferida que não foi gerada ali naquele matrimônio, foi gerada ainda lá na infância. Rejeição dos próprios familiares. Quantos casos eu, como pastora, escuto que a irmã rejeita a outra irmã, o irmão rejeita o irmão. Eu mesmo já vivi isso muitas vezes na minha família. Os familiares que deveriam se amar, ser cúmplices um do outro, rejeita. Às vezes rejeita por ciúme, às vezes rejeita porque você se impôs em uma situação, às vezes rejeita por quem você é. Existe também a rejeição na igreja. Como assim, Vilminha? Na igreja? Existe rejeição dentro da igreja. E, infelizmente, esse é um fato percebido, né? A rejeição muitas vezes é silenciosa, muitas vezes ela não grita, não faz barulho, porque a pessoa ela aprendeu a disfarçar, a esconder a rejeição. E ela tem cura. Se você decidir se livrar desse fardo pesado da rejeição, eu quero dizer para você, agora preste atenção no que eu vou falar para você aqui, porque muitas mulheres vão se identificar, muitos homens vão se identificar. Você diz sim quando você gostaria de dizer não. Você sorri quando por dentro você está chorando. Você diz, eu vou, deixa para mim, eu faço, quando você gostaria de não fazer. Você tenta agradar a todos para sentir-se amado e inserido. Você tem medo do confronto, tem medo do desgaste, porque acha que a pessoa pode te abandonar. Você muitas vezes não enfrenta de frente a situação de um relacionamento porque tem medo que a pessoa diga, então acabou. Então para mim não dá mais, chega. Você morre de medo disso. Então você se humilha, você se cala, você diz sim quando deveria dizer não, você sorri quando queria chorar e você não consegue se posicionar e pôr um limite, dizer não, é até aqui. Isso não é humildade de jeito nenhum. Então presta atenção nisso, isso não é humildade, isso não é ser boazinha, isso não é ser querida, isso é rejeição. Isso tem um nome. Em Gálatas 1:10, a palavra de Deus na prática nos diz, se eu ainda agradasse todos os homens, se eu ainda vivesse aqui nesse mundo agradando todos os homens, eu jamais seria quem eu sou, eu jamais seria um servo de Cristo, como Paulo disse. Se eu vivesse aqui para agradar todos vocês, eu jamais seria um servo de Cristo. Isso foi o apóstolo Paulo que disse. Então, se eu e você quiser viver aqui a nossa vida aqui nesse mundo, tentando agradar a todo mundo, tentando caber em todos os lugares, nós nunca conseguiríamos ter uma vida feliz e abençoada. Você se compara também. Essa é uma outra maneira de nós nos auto-rejeitar. Você olha para outra mulher e pensa, ela é bem melhor do que eu mesmo. Sim, claro, olha só, olha como que ela consegue e eu aqui, eu tento e parece que nunca saio do lugar. Ou então você pensa, se eu me posicionar e falar realmente a verdade daquilo que eu penso,
com certeza eles não vão mais me aceitar. Então você cria um filtro. Você cria um filtro. Você nunca sente-se suficiente. Você não se sente competente. Então você se paralisa. Mas eu quero dizer para você, mulher, que Deus te chamou não para você se comparar, não para você olhar para outra e ficar se comparando. Você pode sim olhar para o lado. Eu amo olhar para mulheres que eu admiro, mas só para me inspirarem, nunca mais para me comparar. Porque todas as vezes que eu fiz isso, eu fui para um poço até da depressão, como eu já contei para vocês. E tem um vídeo aqui no canal contando como Deus me curou da depressão. Então Deus não te chamou para competir, Ele não te chamou para você ficar estagnada na beira do caminho, só olhando para o outro. Ele te chamou para você florescer na tua melhor versão, naquilo que você melhor flui, livre, sendo livre, sem ter que ficar preocupada com aquilo ou aquele outro. Tem que seguir em frente e libertar-se desses fardos. Salmo 139, 14, a palavra de Deus nos diz: eu te louvo, ó grande Deus, porque de forma assombrosamente maravilhosa tu me fez. Deus te fez, Ele me fez de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Então por que você não vai valorizar esse ser, essa mulher preciosa que você é? Ficar só olhando para o lado e se comparando? Esse último sinal é o mais perigoso. A rejeição humana começa quando você acha que é Deus que é culpado. A rejeição humana começa a virar rejeição espiritual. Olha só, agora é um outro nível. Começa a virar não só uma rejeição nos meus sintomas humanos aqui, patológico, mas começa a virar se tornar uma rejeição espiritual quando você começa a dizer: Deus é culpado. Deus é culpado de eu ter perdido aquele amor. Deus é culpado da minha mãe ter me abandonado. Como que Deus não viu, deixou que o meu pai me abusasse? Como que Deus deixou que o meu pai me rejeitasse? E eu hoje oro e Deus nem me ouve. Deus nem se importa comigo. Deus ama todo mundo, mas menos a mim. E eu quero dizer para você de todo o meu coração, olhando nos teus olhos, essa é a maior mentira do diabo na tua vida. Deus não te rejeitou, Ele não te abandonou, Ele te ama e Ele sempre vai te amar. Eu não tenho mais o meu pai paterno aqui na terra, biológico, não tenho mais a minha mãe, mas eu me sinto uma mulher amada. Eu sei a identidade que eu tenho firmada no meu pai, que me criou, como o Salmo 139 diz, de forma assombrosamente maravilhosa. Por isso eu estou aqui hoje, para ajudar você a arrancar esses fardos pesados da rejeição que você carrega na tua alma, na tua mente e até mesmo na tua fisionomia. Isaías 40, 15, a palavra de Deus na prática dá voz para você e ele te diz: ainda que a tua mãe e o teu pai te abandone, eu jamais, filha, te abandonarei, eu jamais me esquecerei de ti. Deus não te rejeitou, Ele te acolheu. Ele te acolheu e Ele diz que Ele te ama. Deus não é um Deus que larga nós pelo caminho. Deus não ignora as tuas lágrimas, Ele não ignora quando você sente-se rejeitada. Ele quer transformar essa rejeição que você carrega hoje em um grande testemunho, como eu estou aqui hoje, testemunhando para você. Então eu quero declarar para você agora em uma oração. Eu quero declarar que tudo aquilo que te rejeitou, em nome de Jesus, você vai lançar fora. Todas as pessoas que te feriram, você vai perdoar e vai entregar nas mãos de Deus, porque você não foi chamada para viver sendo rejeitada e desprezada. Deus te chamou para curar você de toda essa raiz da rejeição. Isso hoje. Você não é uma pobre coitada, você é filha amada, você não é rejeitada, você é desejada e criada de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Então você é filha, você é amada, você é escolhida. E eu quero dizer para você, mulher, em nome de Jesus, que Deus cure agora, que você se permita lançar fora toda essa dor, toda essa mágoa que você carrega há tanto tempo, para que o Senhor possa curar a tua alma, curar as tuas feridas e restaurar a tua identidade em nome de Jesus. Agora escreva aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se o meu testemunho foi de encontro com o que você viveu. Escreva aqui nos comentários: eu sou filha amada. Salve esse vídeo para você ouvir mais vezes e compartilhe com mais alguém. E até o próximo vídeo. Um beijo no teu coração, porque aqui a palavra de Deus tem voz e a tua vida encontra um propósito.